Amada Igreja do Senhor, graça e paz. Que bom, amados, estarmos reunidos nesta manhã para juntos nos alegrarmos na presença do nosso Deus, esta presença maravilhosa. Já tivemos o momento do louvor, onde o nome do nosso Deus foi glorificado, e agora então nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. E para isso eu gostaria que você estivesse pegando a sua Bíblia, abrindo no livro de Josué, no capítulo de número 2. Embora nós vamos fazer uso de todo o capítulo 2, nós só vamos ler alguns versículos, a princípio, para que possamos ganhar tempo. Amém? Então vamos começar a partir do versículo 12, que diz assim: Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. No 17. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão do fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe e a teus irmãos e toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciar este nosso negócio, seremos desobrigados ao teu juramento que fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém. Glórias a Deus. Amados, estamos diante de um texto maravilhoso. Um texto em que nós observamos o poder de Deus, o agir de Deus. Como o nosso Deus é maravilhoso, queridos e queridas. Não é? Como o nosso Deus é maravilhoso. Como o nosso Deus ele tem objetivo na vida humana. E aqui nós observamos que Deus ele levantou este líder chamado Josué, que veio substituir Moisés, o grande líder de Israel, para conduzir, para adentrar com o povo na terra prometida. O nome Josué, ele também significa o Senhor salva. Olha que interessante. E depois, buscando um pouco mais, nós vamos encontrar Jesus é um nome, né, uma forma grega do nome Josué. Então Jesus é a forma grega do nome Josué, que quer dizer o Senhor salva. Que coisa interessante, não é verdade? E nós observamos que Josué ele foi levantado para introduzir o povo à terra prometida. E Jesus ele veio a este mundo para fazer com que aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles também entram na Canaã celestial, que é o céu. Que maravilha, que bênção, não é? E nós observamos no capítulo 2 que Josué, ele se utiliza de uma estratégia, a mesma estratégia que Moisés utilizou lá no passado para entrar em Canaã. Quando ali ele escolheu 12 espias, e dentre esses espias estava também Josué e Calebe. E agora no capítulo 2, nós observamos Josué utilizando essa mesma estratégia, levantando 2 espias para espiar as terras e espiar também Jericó, conforme diz o versículo 1 do capítulo 2. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim
a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Não é? Então aqueles homens que foram enviados por Josué, eles adentraram pela cidade de Jericó. E na cidade de Jericó havia um portão. Esse portão ele se abria durante o dia e ele se fechava durante a noite. E aqueles homens então entraram e foram até a casa dessa mulher, que certamente nós entendemos como era ali uma hospedaria, onde os viajantes passavam e se instalavam ali. E segundo o relato bíblico, essa mulher era uma prostituta. Não sabemos qual o motivo que levou essa mulher a viver essa vida, mas a palavra de Deus nos relata que ela era uma prostituta. E Deus, ele tinha um objetivo com aquela vida, porque aquela vida também era importante para o Senhor. Então, mas não importa qual a condição que o homem viva, mas todas as vidas são importantes para Deus e Deus tem projeto para elas. E aqueles homens então foram ali recebidos por essa mulher, acolhidos por essa mulher, e então se hospedaram ali. Porém, algumas pessoas talvez da cidade, quando esses dois espias entraram, observaram que eles não eram dali. Então levaram ao conhecimento do rei acerca da presença daqueles homens. E o rei, então, ele ficou perturbado com aquilo, certamente, e mandou que os seus auxiliares, né, eles fossem até a casa de Raabe para fazer levantamento, para buscar esses homens, talvez para inquirir acerca do que eles foram fazer naquela cidade. E aquela mulher, chamada Raabe, ela, quando ela soube daquele, talvez, movimento na cidade, ela então tratou de esconder aqueles homens. E olha como Deus ele começou a trabalhar na vida daquela mulher. Eles, então, esconderam aqueles homens, e quando os mensageiros do rei chegaram e questionaram acerca dos dois homens, ela disse para eles assim: ó, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, eles foram embora, e não sei para onde foram. E ela então recomendou: ide após eles depressa, porque é possível que vocês os encontrem. Não é? Então, ela se utilizou ali de uma argumentação que nós conhecemos como mentira, para quê? Para enganar aqueles mensageiros. Mas essa mulher não conhecia as coisas de Deus. Ela não havia se convertido ainda, então ela usou a argumentação que ela tinha para aquele momento, para que aquele problema ali fosse solucionado. E diz ainda no versículo 6, porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. Então ela escondeu aqueles homens ali em cima. Então Deus começou a usar aquela mulher, começou a dar sabedoria àquela mulher para que o projeto de Deus, para que os intuitos de Deus, eles fossem alcançados. Não que Deus ele não pudesse fazer com que o povo de Israel entrasse em Jericó. Ele tinha poder para isso, mas ele queria usar o povo de Israel, ele queria usar a sua liderança, assim como Deus também ele quer nos usar. Deus ele pode fazer muitas coisas, querido, sem nós, mas ele quer nos usar, ele quer te usar, meu irmão, ele quer te usar, minha irmã, na sua obra, para que vidas sejam alcançadas. Mas diz a palavra de Deus, lá no versículo 8, que antes que aqueles homens fossem dormir, né, ela subiu a eles sobre o telhado para falar algumas coisas que estavam certamente no seu coração. Então ela disse assim: bem sei que o Senhor que vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Né? Isso é notório, isso se percebe. Quando andamos no meio do povo, a gente percebe. Porque o povo de Israel, ele estava vindo conquistando terras, conquistando nações.
E depois de atravessar o Jordão, a próxima seria Jericó. E o povo, então, que estava ouvindo falar das maravilhas de Deus, o povo estava atemorizado. E ela vai dizer mais no versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, e diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus. Então, isso o povo tomava conhecimento dessas conquistas, dessas maravilhas que Deus estava realizando. E diz mais a palavra de Deus: e ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Então o povo estava atemorizado, queridos. E verdadeiramente, aqueles que não têm compromisso com Deus, aqueles que não conhecem o Senhor, eles ficam atemorizados com a presença de Deus, com o agir de Deus, com as maravilhas que Deus ele realiza. Mas essa mulher chamada Raabe, essa mulher que estava começando a ser tocada por Deus, ela vai dizer o seguinte: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É aquele Deus que tem poder no céu e na terra. Isso nós sabemos, isso nós compreendemos, isso nós temos visto todos os dias pelas maravilhas que este Deus de vocês tem feito. Porém, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também farei beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal. Então aquela mulher, ela já estava começando a sentir o mover de Deus na vida dela. Ela estava começando a sentir a presença de Deus através daqueles espias, porque alguma coisa diferente estava acontecendo. E ela então pediu que, assim como ela usou de beneficência para esconder os espias dos mensageiros do rei de Jericó, ela também estava pedindo ali misericórdia, para que Deus tivesse misericórdia, não só dela, mas também de sua família. Ela completa dizendo assim: de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livres as nossas vidas da morte. Porque certamente, quando o povo de Israel chegasse naquele lugar, Deus iria agir, Deus iria fazer algo grande naquele lugar. E ela sabia que aquela conquista era inevitável, que a entrada do povo de Israel em Jericó seria algo inevitável, não teria exército nenhum que pudesse combater o povo de Israel. Porém, ela pediu um sinal certo, e precisava de um sinal. E todo aquele, queridos e queridas, que segue o Senhor, ele também precisa ter um sinal. E o sinal que nós temos na nossa vida é o sinal de Cristo, é o sangue de Cristo na nossa vida. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas diz a palavra de Deus assim: então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá a vossa vida, até o ponto da morte, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Então ali, queridos, estava sendo selado um pacto, estava sendo selado ali um juramento entre aquela mulher que não conhecia Deus e aqueles enviados do Senhor para aquele lugar, porque existia um objetivo, e o objetivo era salvar a vida daquela mulher, o objetivo era salvar aquela família para que servisse de exemplo para todos os povos. E no versículo 12, 17, que nós lemos, a palavra de Deus vai dizer assim: e disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se, vindo nós a esta terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres a casa contigo, a teu pai e a tua mãe, e teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Significa dizer, queridos, que primeiro é necessário que houvesse aquele sinal, aquele fio de escarlate,
que era um fio vermelho, que para nós hoje representa a marca do sangue de Cristo na nossa vida. E essa marca todo homem ele precisa ter, toda casa ela precisa ter, querido, para que a família seja abençoada, para que a família seja salva. Então assim, a primeira condição era essa, o fio de escarlata pendurado. E a segunda era que toda a família estivesse reunida debaixo do mesmo teto, em um só espírito, em uma só congregação. Isso nos chama a atenção para a igreja. A igreja ela precisa estar junta, a igreja não pode estar dispersa, mas a igreja precisa estar unida, precisa estar selada com a marca de Cristo, mas também precisa estar unida para que Deus possa operar grandes maravilhas, para que o Senhor possa abençoar. E o versículo 19 vai dizer assim, ó, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, e se nele se puser as mãos. Isso significa dizer o quê, queridos? Que nós precisamos estar debaixo da mão potente de Deus, nós precisamos estar juntos, precisamos estar unidos. Quando nós estamos separados, quando nós estamos dispersos, significa dizer que nós estamos correndo riscos, amados. E aquela família era uma família importante para o Senhor, assim como a tua família, meu irmão, é importante para Deus, assim como a nossa igreja é importante para Deus, assim como o povo de Deus, ele precisa estar reunido na sua presença para que Deus possa abençoar, para que Deus possa dar livramentos, queridos e queridas. E que bênção que é quando o povo de Deus está reunidos. Mas a palavra de Deus vai dizer também, se tu denunciar este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlate à janela. Queridos e queridas, Raabe ela não perdeu tempo. Ela entendeu a mensagem de Deus. Ela entendeu o propósito daqueles vigias naquele lugar. E ela, mais que depressa, ela foi lá e colocou aquele cordão de escarlata na janela. Para quê? Para indicar que aquela casa, aquelas vidas estavam seladas pelo Senhor. Aquelas vidas iam ser resgatadas pelo nosso Deus. E ela fez isso o mais breve possível. Por quê? Porque ela não sabia quando se daria a volta daqueles homens, quando se daria a entrada do povo de Israel em Jericó. Assim somos nós, queridos, nós não podemos facilitar, porque nós não sabemos quando se dará a volta de Jesus. Temos que estar atentos, temos que estar ligados, queridos, e sobretudo, juntos, unidos em um só espírito, dentro da mesma porta. Esta é a mensagem que o Senhor tem passado para nós nesta manhã. Portanto, amados irmãos e irmãs, vamos perseverar, vamos continuar, queridos, porque o Senhor ele quer fazer grandes coisas através das nossas vidas, através da minha vida, através da nossa vida. Assim como aquela mulher que tinha o título ali naquele lugar de prostituta, ela entendeu os enviados de Deus naquele lugar. E ela pediu misericórdia ao Senhor, não só pela sua vida, mas pela vida da sua família também. A família dela era importante para ela. Portanto, amados irmãos e irmãs, estamos caminhando para a nossa Canaã celestial. Não podemos perder tempo, não podemos nos dispersar, não podemos estar desatentos, queridos. Mas vamos perseverar, vamos continuar firmes nesta caminhada, porque eu creio que assim como o Senhor, Ele abençoou a vida daquela mulher, assim como o Senhor, Ele abençoou aquela família, Ele também quer nos abençoar, querido, mas para isso precisamos perseverar a cada dia. As lutas na nossa vida, elas são inevitáveis, mas nós podemos buscar a presença do Senhor a cada dia, nós podemos vencer as batalhas a cada dia, queridos. Haja visto que nós estamos vivendo um momento de uma pandemia, mas creia que o Senhor está contigo, creia que o Senhor te dá vitória,
Creio que o Senhor vai abençoar a tua casa, a tua família. Portanto, amados, vamos ficar firmes na presença do nosso Deus, vamos perseverar, porque a palavra de Deus nos afirma que em breve Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, mas precisamos estar unidos, conforme a família daquela mulher. A garantia de nós também entrarmos na terra prometida, na Canaã celestial, é nós estarmos juntos, é nós estarmos glorificando o nome desse Deus que tem sido tudo para nós. Amém? Então, amados, que nós possamos ficar com esta palavra nesta manhã, que Deus continue abençoando as nossas vidas e nos ajudando nesta caminhada da fé. Amém? Então nós vamos neste momento orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido e amado, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que nós falamos contigo nesta hora, para te agradecer, Senhor, por este sinal, Senhor, que é o sinal do sangue de Jesus, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus maravilhoso, continua abençoando a tua igreja, continua abençoando o teu povo, Senhor, e que nós, ó Pai, a cada dia sejamos instrumento nas tuas mãos, para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras vidas, Senhor, possam fazer parte, Senhor, desta caminhada, desta trajetória da tua igreja, Senhor, que são os céus, ó Pai. Portanto, Deus, nos abençoa, nos guarda a cada dia, Pai. Nos dê, Senhor, um restante de dia na tua presença e que o teu nome seja glorificado nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.